Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Olha que interessante, né? Um amigo que não é da igreja, conheci num trabalho aí há muitos anos atrás. A gente mantém contato, um grande amigo, a gente conversa de vez em quando, bastante até. Geralmente religião é o que a gente menos conversou, né, a respeito disso, mas ele sabe que eu fui missionário, né, por 2 anos. Essas coisas mais superficiais e significativas, né, que eu vivia, eu já comentei. Ele é aquele católico, nem praticante, acredito, né? Mas esses dias ele mandou uma mensagem, né? Mandou uma mensagem no WhatsApp: e aí, beleza, tal, tudo bem, tal. Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra você que foi missionário. Ele sempre lembra disso aí, quando fala de religião, ele lembra porque eu falei pra ele, né, que fui missionário de tempo integral por 2 anos. E aí ele falou: deixa eu fazer uma pergunta. Aí ele mandou um áudio, né? Vou parafrasear, não lembro palavra por palavra, né? Embora tenha a mensagem aqui, mas eu não vou colocar para vocês, eu mesmo vou falar. Ele falou assim: olha, já que você foi missionário, deve saber bastante sobre religião. Eu acho que não sei nada, né? Mas ele perguntou a respeito disso. Ele falou: já que você sabe e tal, por você ter sido missionário, qual que é a igreja certa, né? Qual que é a igreja certa? Me fala aí. É interessante porque a gente já falou muito sobre isso aqui, e ficar repetindo é chato, né? Mas eu vou explicar, porque ele é uma pessoa que a gente não havíamos conversado sobre isso ainda, eu com ele. E ele perguntando sobre isso: aí, igual a igreja verdadeira, fala aí pra mim e tal. E aí eu lembro, puxa, é interessante, é uma pergunta que eu já tenho a resposta na ponta da língua, tal, pra falar, mas eu falei: pô, peraí, vou explicar com calma. Não vou só falar porque eu já respondi muito, vou falar de qualquer jeito, né? E respondi o que eu acho, realmente respondi do coração. Primeiro eu expliquei, né? Porque como a gente falou muito pouco a respeito de religião, da igreja e tal, só sabia coisas significativas como eu ter sido missionário e tal. Aí eu até expliquei, no meio da resposta que eu dei para ele e tal, eu expliquei a respeito da igreja e tal. Eu respondi mais ou menos assim, falei: olha, primeiro eu queria responder para você que eu fiquei 4 décadas na igreja, que eu te falei que eu fui missionário, e essas 4 décadas me mostraram muitas coisas, até um ponto em que eu pulei o murinho do que dizem lá dentro para fazer e comecei a pesquisar sobre essa igreja, alguns lugares que não era dentro das coisas que ela mostra, né? Eu comecei a pesquisar, mandei um áudio, né, bem aberto assim, falando para ele. E aí vi alguns livros, historiadores, diários, lugares, pesquisando em outros lugares que tem só no idioma inglês, porque não tem aqui. Então fui pesquisando sobre a própria igreja e tal, e acabei vendo muitas divergências em sua história, muitas divergências nas coisas que são apresentadas para mim do que eu pesquisei. E mesclando com um monte de coisa que eu já vivenciei lá, eu acabei colocando isso dentro de um saco, coloquei na balança e falei: peraí, algo está errado. Então eu me dei o direito de colocar críticas a respeito do que eu estava seguindo. E em determinado momento eu falei: pô, não é certo. Sei que foi 40 anos, sei que foi muita coisa vivida lá, mas pô, agora que eu sei, não faz mais sentido eu estar seguindo aquilo. Então eu estava dando essa resposta, né? E no meio disso eu falei isso para ele: ó, me deu o direito de criticar as coisas que eu estava seguindo e realmente colocar na balança se é certo ou não. E em determinado momento, tal, realmente tomei a decisão de não fazer mais parte. E continuei na resposta, eu emendei com o que ele queria saber, a minha opinião, tá? Não estou falando que essa é a certa, mas ele queria a minha opinião, de qual igreja era verdadeira, qual igreja era certa, né? Que é o termo que ele utilizou. E eu falei para ele: olha, depois disso, de 4 anos lá, e seguindo, e ver que não era aquilo que me falavam, a gente acaba questionando muitas coisas. E esse questionamento nos traz cada vez mais informações. E o meu ponto de vista de qual igreja é a certa é que, se você querer chamar de igreja algo a ser seguido, eu acredito hoje em dia que, sei lá, é nós mesmos. Falei isso para ele. Talvez você olha no espelho e fala: ó, ali o que eu estou vendo na imagem, no espelho,
é a igreja verdadeira que eu devo seguir. Por quê? Eu sou a pessoa que tenho que guiar as coisas. Se eu for uma boa pessoa para mim, para os meus semelhantes, eu tenho que ser, eu que vou fazer. Então talvez a imagem, eu especificamente, posso ser a minha igreja verdadeira, porque é dentro da minha consciência, dos meus atos que eu vou ter ações boas ou não. Então hoje eu acredito, né, até mencionei para ele dessa forma, que hoje eu acredito que a gente tem que buscar a nossa própria espiritualidade e ser uma pessoa ao nosso jeito. E lógico, né, se for procurar ser uma pessoa boa, que é isso que muitas vezes se espera, você pode fazer isso por você mesmo. E dentro dos seus ditames, suas consciências, o que você acha que tem que fazer, né? Sua consciência, o que você acha que deve fazer e guiar a sua vida. Então eu dei essa resposta para ele. Uma coisa interessante foi a resposta que eu recebi depois de deixar essa resposta. Foi um áudio longo, né, que eu deixei, igual eu falei para vocês, lógico, falei até mais detalhado, mais pausado. E ele me retornou, falei, nunca esperava receber uma resposta assim. Ele mandou um áudio, falou, nunca esperava ter uma resposta assim, tão completa e que eu consiga entender. Talvez ele já tenha perguntado isso para outras pessoas e não conseguiu, né? Fiquei feliz se ajudei ele a entender alguma coisa, mas também não sou o dono da verdade. Muitas pessoas acham que qualquer outra igreja certa ou algo certo pode ser outra coisa. Mas eu tive muitas experiências depois que saí da Corporação Mórmon de que nós temos que buscar nossa própria espiritualidade. Agora falando o que eu acho de novo. E até a Glaucia Ceciliato, né, para quem não lembra, ela já bateu papo comigo aqui no podcast. Ela é a tradutora oficial do livro Milagre do Perdão, né? A igreja contratou ela para traduzir para o português. Oficialmente a tradução foi feita por ela, do livro Milagre do Perdão na época. E ela, né, tem um livro que ela escreveu, que um dos assuntos, né, que é tratado dentro do livro é que você deve buscar sua própria espiritualidade. E ela é alguém que realmente também fez muitas décadas, fez parte da Corporação Mórmon, também entendeu um monte de coisa, né? Ela viveu naquele meio e com ela eu aprendi muita coisa também. Então, entre outras coisas que eu fui vivenciando, né? Então, se essa resposta ajudou ele, né, a entender qual igreja era certa, né, que é o termo que ele me perguntou, então eu fico feliz. Eu lembro também que mandei alguma coisa, não precisa acreditar em mim, mas esse é o que eu acho, tá? Mas ele gostou muito da resposta. Mas se for ver também, por mais que pareça simples uma resposta como essa, muita gente fica puxando sardinha para qualquer lado, né? Eu só quero que as pessoas entendam que hoje o meu ponto de vista é que eu acho que você tem que procurar a sua espiritualidade e dentro do seu universo, que é você, praticar e concentrar as coisas que você julga ser boas para ser feitas, né? E se você quiser, que nem eu tenho falado, sei lá, se quiser realmente buscar algo para nortear a sua vida, a gente já até falou aqui que muitos acham Jesus Cristo, por exemplo, a história de Cristo, muitos o utilizam como um personagem bom, que ensinou coisas boas, mas pode seguir. Então muitas pessoas fazem isso, os cachorrinhos, né? Sempre estão comigo aqui, quem ouviu aí. E é interessante isso, sabe? É uma pergunta que eu gostei de responder, embora eu já respondi muitas vezes, a gente já fez podcast sobre isso, qual igreja é verdadeira, já falamos disso. Mas responder para esse amigo, que a gente falou muito pouco de religião, igreja, foi muito interessante, né? Foi bem proveitoso, tá? Mas fica aí, quem quiser raciocinar e ficar meditando sobre isso, é um bom assunto também pra gente pensar, né? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima, até mais. Tchau, tchau.